novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje conversando com o nosso Humberto Fabre, escritor, companheiro de doutrina, residente nos Estados Unidos, mas tem muita coisa para nos enriquecer dentro do programa, Humberto. Muito obrigado, dona Adela, a senhora é muito gentil. Aproximando-se as festas juninas, vamos recordar nesta Vida Além da Vida algumas passagens de vida dos santos católicos. Adorados por seus feitos milagrosos, muitos curaram, apareciam em 2 lugares diferentes, tinham visões, ouviam vozes, enfim. Vamos refletir juntos sobre essas histórias e desvendar esses mistérios, com explicações trazidas dentro da doutrina espírita. Humberto, os santos eram médiuns? Completamente, com uma palavra diferente, né? Não, porque a terminologia médium, mediunidade, ela surge um pouquinho antes de Kardec, mas é muito utilizada por Kardec, né? Um pouco antes nós encontramos algumas referências desta palavra, mas é Kardec quem vai de fato popularizá-la. Eram médiuns e às vezes médiuns poderosos. O termo mediunidade não é inadequado ao pensamento católico, eles não aceitam isto, né? Pois é uma situação muito sui generis, né? Porque os santos e os chamados milagres são, na realidade, efeitos hoje analisados e não só pelos nossos companheiros de doutrina espírita, mas hoje há muitos deles já sendo analisados em laboratórios já de algum tempo. Vamos colocar já de algumas décadas, analisado em laboratório e, aliás, até desde contemporâneo de Kardec, já como, por exemplo, o William Crookes, já trabalhava com análises aprofundadas de ectoplasmia, por exemplo, né, dos efeitos ectoplásmicos em laboratório, claro, por mais de 4 anos. Então, são assuntos pesquisados e que continuam sendo pesquisados. Recentemente, nós tivemos até a oportunidade de vermos uma pesquisa feita por médiuns psicógrafos numa universidade americana, onde brasileiros participaram. Se nós não nos enganamos, pesquisadores da USP, se nós não nos enganamos, com esses brasileiros que participaram. E o curioso foi constatar, entre tantas outras coisas, que o cérebro do indivíduo utilizado para a escrita normal, quando acontecia o processo da psicografia, a área da escrita não era acionada no cérebro. Ou seja, mostrando que havia uma outra mente atuando de outra maneira, sem dúvida. E isso também foi sendo comprovado no caso da meditação. Quando a pessoa medita e é ele que está meditando, fotografarem o cérebro e ele tem essa zona da meditação frontal mais inflamada, mais grossa. Então é ele. Sim, eu lendo também a respeito, quando o indivíduo medita é interessante notar, né, porque a noção de tempo e espaço desaparece. Como na prece, né? Quando nos concentramos numa prece, a noção de tempo e espaço desaparece. Parece que nós temos a nítida sensação de adentrarmos realmente outra dimensão. Agora, como os santos conseguiam realizar os milagres? Eles não conheciam. O médium hoje estuda, ele se entrega ao fenômeno. O santo se entregava pela fé, porque eles não conheciam. Mas na realidade, se nós olharmos os aspectos, né, a mediunidade sempre existiu desde que o mundo é mundo, ou seja, desde quando o primeiro ser humano começou a acontecer no planeta, não é verdade? E esta condição destes chamados milagres, quando são as operações feitas positivas em favor do semelhante, poderiam não ter um conhecimento de natureza técnica, mas nós não podemos esquecer que esses grandes espíritos que passaram e que foram canonizados, mas de fato aqueles que foram canonizados pelos trabalhos no bem que fizeram. Porque muitas criaturas acabaram sendo canonizadas e eram verdadeiros tiranos, né? Promoveram situações infelizes para eles próprios e para a comunidade. Mas o fato é que esses espíritos, né, podiam até não demonstrar conhecimento técnico na condição atual,
Mas nós não podemos esquecer o fator das reencarnações anteriores e, por vezes, sendo criaturas até mesmo que tenham experienciado situações em outros planetas, tendo a capacidade de ser muito mais evoluído. Como, por exemplo, um Francisco de Assis, né, que é uma das reencarnações de João. Mas a pergunta é, para João poder acompanhar Jesus, dada a evolução das criaturas no planeta, quando Jesus chega, João não poderia ser um espírito com experiências apenas aqui na Terra. Sem dúvida. Sabe-se de várias histórias de personagens católicos que apareciam em 2 lugares ao mesmo tempo. Como o Espiritismo explica isso? A questão da bilocação, né, onde, para ficar mais simplificado, vamos usar o exemplo do Santo Antônio. Antônio é, sem dúvida, um dos grandes exemplos. Na realidade, ele entrava num estado de torpor, fazia um desdobramento, mas não só apenas o desdobramento, porque em desdobrando-se, Eurípides Barçanufo também tinha essa mesma faculdade. Havia, na condição do espírito, para nós verificarmos que a técnica poderia não ser divulgada, mas esse espírito precisava ter conhecimento dela, porque ele ia acabar utilizando de ectoplasmia de pessoas presentes ou não, mas com certeza utilizava ectoplasmia do ambiente, de pessoas, etc., para produzir o efeito de tangibilidade, né? Ou seja, vulgarmente conhecido como materialização. Então, não é só um aspecto, não era um aspecto de desconhecimento dele, porque era um trabalho efetivo. Haviam 2 mediunidades, né? A de materialização e também a outra que ele se transportava. Sim, e também ele não poderia desconhecer esses aspectos, porque havia uma atividade dele efetiva, né? No caso do Antônio, ele vai defender o pai que está sendo julgado, e, no entanto, ele está lá, no termo mais comum, materializado no local, enquanto o seu corpo estava repousando em outro. Então, veja, ele tinha que ter conhecimento, porque ele tinha consciência do fato aonde ele se encontrava, mesmo desdobrado. Tem uma passagem, aliás, do Chico dessa maneira, que a senhora deve se recordar muito bem, que particularmente me impressionou muitíssimo quando ele psicografava nesse acontecimento no Grupo Espírita da Prece, e o professor Herculano Pires, já desencarnado, veio fazer uma solicitação para que ele fosse com o professor num centro espírita, na dimensão espiritual que o professor estava, para psicografar a mensagem para uma mãe desencarnada de um filho desencarnado em outra dimensão. Foi. É de impressionar, porque ele continuava trabalhando aqui, né, sendo veículo dos espíritos, e ao mesmo tempo foi veículo de espíritos lá. Que é impressionante. O Chico tinha essa facilidade de bilocação muito grande. Ele muitas vezes parava de conversar, ficava quieto e a gente via que ele ficava em silêncio. Ele tinha essa impressão que ele saía do local. Certa feita ele disse, numa das conversas com ele, de que às vezes ele estava psicografando, ele saía do corpo, circulava entre os presentes no lado de fora da sala, para ver o que as pessoas estavam pensando, para depois poder dar-lhes algum direcionamento. Você já imaginou? Fazia. Ele tinha uma facilidade desse desprendimento fantástico. Da mesma maneira que os chamados santos. Santos. Né? Da mesma capacitação. Agora, numa grandeza mediúnica tão grande como a de Antônio de Pádua, por que Antônio é considerado um santo casamenteiro? Porque hoje seria demodé, não é? Mas com o casamento tão desvalorizado. Conta-se que uma jovem fazia muita oração para a imagem do Antônio e exatamente solicitando que este santo lhe arrumasse um noivo, né? Fizesse que se surgisse um noivo.
Mas como o noivo não aparecia, um dia ela pegou a imagem do santo e atirou pela janela. Essa é a história, né? Atirou pela janela e caiu na cabeça de um rapaz que passava, um cavaleiro, e eles se olharam, a partir de então se conheceram, se apaixonaram e se casaram. Vem daí essa história. Agora, o Chico adorava, por exemplo, também, quando via dois jovens e um flertava o outro, ele alimentava essa união. Esses espíritos grandes adoram que as famílias se formem, os núcleos, a continuidade. Para eles, não. Mas para a continuidade da vida, realmente eu acho que sim, gostam. E também a pergunta é se eles já não olham, né? O caso que precisa se reajustar. O reajuste, sem dúvida. De repente diz assim, aqui está o reajuste. Eu conheço um caso perfeito sobre isso. Olha, está vendo? Aliás, se conhecem muitos. Muito. Né? E São Pedro, tão aclamado como que tem as chaves do céu, ele também era médium? Pedro. E, aliás, um médium de ectoplasmia, não da ectoplasmia em caráter visível, mas de ectoplasmia que pode ser também se dar em caráter não visível, em nosso plano, que ele realizava verdadeiras maravilhas, né? E que nós precisamos estudar esses aspectos, porque, veja que beleza, quando o Pedro, o paralítico, lhe pede dinheiro e ele diz, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso vos dou, levante-se e ande. É tão interessante analisar uma passagem dessa, porque nós sabemos que o indivíduo que sofre deste tipo de problema, ou por vezes até congênito, ele não tem, primeiro, se for congênito, ele não tem um registro de andar, não é? No cérebro, nessa existência. A ocorrência ela é impressionante, porque face em frações de segundos se opera no perispírito para que a musculatura refeita no perispírito se reflita no corpo físico, porque nós não andamos em cima de ossos, né? Nós precisamos da estruturação muscular. E em segundos, em frações de segundos, ele adentra em outra reencarnação do indivíduo para trazer da memória espiritual o que é andar, porque senão o indivíduo sairia rastejando do mesmo jeito. Sem dúvida. É simplesmente impressionante. Quer dizer, a classificação de milagre, claro, né? O milagre é exatamente fruto do nosso desconhecimento. E quando nós vamos pesquisar, nós vamos verificar a beleza que está por trás destes acontecimentos, que em nada alteram as leis universais, né? Muito pelo contrário, fazem parte delas, né? Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas, descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida, hoje conversando com Humberto Fabre. São João foi quem batizou Jesus e o reconheceu como Messias. É também fruto da sua mediunidade, as vozes que ele ouvia. Ele era profeta? O profeta é uma palavra antiga, não é? Porque não existia a palavra médium. Ele era profeta. Era profeta. Era um médium, porque às vezes nós tendemos a achar que o profeta profetizava no sentido de ele ter capacidade de adentrar ao futuro, o que não é verdade. Ele era um médium. Agora, no caso do João, era um espírito extremamente bem preparado, porque era o precursor do Cristo. E também uma criatura que tinha capacidades ectoplásmicas acentuadas, né, para fazer produzir os efeitos que produzia. Na realidade, eram médiuns, grandes médiuns, como nós vimos alguns deles passarem pelo nosso planeta recentemente, ou estarem ainda conosco, né, como é o caso bastante significativo do trabalhador da palavra, que é Divaldo Pereira Franco. Os santos também reencarnam,
Porque, por exemplo, nós falamos de Antônio, de João, de Pedro, e o pessoal pede, e faz promessa, e vai, e continua pedindo casamento, pedindo bens. Eles reencarnam também. O bom é que se seja santo mesmo, né? Porque a senhora já imaginou se nós fomos santificados, a quantidade de pedido que vier para nós vai ser uma tortura, porque a gente não vai conseguir atender. Né? O fato é que, sim, sem dúvidas, reencarnam até na medida das necessidades no processo evolutivo, ou então reencarnam depois que não há necessidade mais, né, quando se atinge certos patamares, como missionários, e deixam nos seus lugares representantes. Né? Quantos Bezerras de Menezes existem para centros que, por exemplo, dão mensagens, comunicações de Bezerra ao mesmo tempo, no mesmo dia? Sem né? dúvida. Ou seja, já entendemos que o espírito pode se refletir em vários lugares ao mesmo tempo, mas também nós verificamos que existem espíritos que estão na falange daquele espírito e vão atender em nome dele, como nós constituímos advogados, para que cuidem dos nossos interesses, sem que nós estejamos lá através de procuração, não é fato? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, fala sobre os diferentes dons. Quais são esses dons? Porque as cartas de Paulo, principalmente os espíritas estudam muito pouco, né? Eu acho. E ele fala muito sobre os dons. Dons mediúnicos seriam? Sim, o dom é a palavra para a época adequada para a mediunidade, o dom de falar línguas, o dom de ver e assim sucessivamente. E a senhora disse de fato, porque se nós formos verificar na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, 13 e 14, nós temos ali o primeiro livro dos médiuns do mundo, né? Que ele dá as instruções e encerra no capítulo 14 falando da caridade, né? Que se ele fizesse tudo, mas não usasse de caridade, ele poderia falar línguas, poderia fazer isto ou aquilo, mas se não usasse de caridade, já dando um direcionamento de que mediunidade, apesar de ser para todos, a mediunidade com Jesus é a mediunidade que tenha lastro do amor. Né? E Paulo fala em uma de suas epístolas, está em Palavras de Vida Eterna, um dos dons que eu nunca pude imaginar, e agora eu digo que é um dom que realmente pouca gente desenvolve, é o do discernimento. Eu disse, mas como Paulo disse atual agora? O dom do discernimento poderia ser para nós, e é uma necessidade hoje, não? Bom, por que não colocar sempre foi, né? É uma realidade, e à medida que nós vamos evoluindo, ele se amplia. Tanto é que a caridade, como diz Emmanuel, exige discernimento. Né? Nós não podemos agir sem discernimento, porque nós podemos criar parasitas. Pois é, hoje, por exemplo, no nosso mundo moderno, a caridade tem outra visão, outro discernimento. Há lugares no planeta assim que há muita fome, mas claro, há lugares em que a caridade se faz presente pela educação, não é? Bom, o ponto central, não é, dona Helena, da missão do Cristo é uma metodologia educacional, na verdade. Cristo era um educador por excelência, sem dúvida, como mestre que era, ou que é, né? Vamos colocar no presente porque ele não deixou de existir. Mas a verdadeira caridade sempre será educar o indivíduo. Eu sempre me reporto em palestras ou em aulas a uma passagem que é muito marcante para mim, quando ele disse para aquela moça, depois da situação toda, das ocorrências, né? No caso da moça que foi apanhada de adultério, e o equívoco já acontecia ali porque eles já estavam, somente ela tinha sido apresentada, e não o adúltero. E é interessante que ele faz uma parte assistencial, porque não adianta falar de evangelho, como diz Emmanuel, para quem tem o estômago vazio. O Jesus usa de um momento assistencial quando ele tira ela do risco de morte, que ela seria lapidada em praça pública. Né? Segundo, depois ele usa de misericórdia. Ele diz, tampouco eu te condeno. E terceiro, ele usa de caridade quando ele educa. Né? Ele diz, vá e não peques mais, ou não erres mais.
Aí está a caridade, né? Depois que ele faz a assistência adequada, ele utiliza da caridade educando-a, dando direcionamento para a criatura. O que fazem os santos no mundo espiritual? Quando chegam ao mundo espiritual, por exemplo, de batina ou espírita, acostumado a ficar no centro espírita, recebendo o espírito, dentro da sua religião plasmada, o que ele faz no mundo espiritual? Como se comportam esses religiosos? Se for na dimensão paralela à nossa, que é, via de regra, muitos de nós vamos mesmo, continua sendo do mesmo jeito, né? Nós vemos o nosso lar, é uma cidade ecumênica, não é uma cidade espírita. Nós verificamos os trabalhos que acontecem no livro Libertação, por exemplo, onde há trabalho de ectoplasmia, trabalhos de efeitos mediúnicos, entre eles em dimensões diferentes. A senhora sabe o que me fez me lembrar certa conversa, numa das noites lá em Uberaba, na casa do Chico, que perguntaram para ele, aquelas perguntas inconvenientes, né? Ah, Chico, quando você desencarnar, quer dizer, a criatura estava encarnada, que maneira que atitude. Mas quando você desencarnar, você vai para o nosso lar? Ele disse, não, se eu puder pedir alguma coisa, eu vou pedir a possibilidade de abrir um centro espírita no umbral. Bom, eu estou salvo, né, dona? Eu estou salvo, porque é onde eu vou procurar o centro espírita. O Chico, dentro daquela humildade, você me lembra, pouco antes dele desencarnar, você conheceu o nosso companheiro Joaquim Alves, que era muito ligado a ele, de outras encarnações. E Joaquim já havia desencarnado há uns 2 anos. Então, o Chico, eu tinha ido visitá-lo, ele não vinha mais a São Paulo e não saía de casa, e ele me disse, eu já pedi ao nosso irmão Jô que me reservasse um lugar na casa transitória que ele dirige no mundo espiritual. Sabia Eu disso. disse, Chico, mas você não precisa nem pedir, você está liberado. Ele disse, sim. E preciso ir para essa casa transitória, porque é normal a nossa chegada. Todos nós devemos passar por esse amparo. Olha que e eu, segurando minhas lágrimas e o coração na mão, disse, então peça também um lugarzinho para mim. Bom, esperemos que nós possamos ir diretamente para lá. Né? Então, realmente, o mundo espiritual tem que receber-nos a todos, com batina, sem batina, com certeza. Médios em desenvolvimento, pastores evangélicos. O André Luiz narra nas suas obras de que existiam muitas colônias que as pessoas não se sabiam desencarnadas. Né? Continuava achando que, da mesma forma que o desencarnado numa colônia dessa pode achar que nunca saiu de lá e que a realidade dele seja só aquela. Você lembrou bem, porque a irmã de Chico, a Luísa, ela era muito católica, mas adorava os passes do Chico e dos passistas que iam. Quando ela desencarnou, depois de um tempo, ela veio fazer queixa ao Chico e disse a ele, eu peço passe, e eles dizem que não, porque eu tenho que ser atendida com os católicos, porque eu na terra fui católica. Que interessante. Então, realmente, também, nós levamos plasmada a ideia da nossa religião, não é, Humberto? Com certeza. E até porque a influência é milenar, não é? Existem religiões de 6 mil anos antes de Cristo. Imagina um indivíduo que se colocou durante muitas reencarnações nessas religiões. Esse indivíduo tem muito ainda, não é? Cristalizado. Não quer dizer que absolutamente... Eu gosto muito de uma entrevista certa feita que foi feita com o Dalai Lama do Tibete, que é budista tibetano. Perguntaram para ele qual era a melhor religião do mundo, e ele disse que era aquela que conduzia o homem a Deus. Essa será a nossa realidade futura. Sem dúvida, né? Não. Mas é bonito saber que nós palmilhamos por todas diversas religiões, mas vamos chegar à realidade daquilo que somos, não é, Humberto? Com certeza, com certeza. Que bom.
Fico feliz, mas nós continuamos o assunto a semana que vem. Com certeza. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser, com o nosso Humberto Fabbri.